tudo bom? Me pediram para comentar o vídeo de uma mãe, em que ela compartilha a conversa que ela teve com o filho, né? Nesse vídeo, ela conta, ela contando que o filho tinha feito uma pergunta extremamente impactante para uma mãe que descobre que seu filho está sofrendo bullying. O nome dessa mamãe é a Viviane, eu estou marcando ela aqui no perfil. Eu tenho uma sequência de ideias, um roteiro que eu coloquei aqui no computador e eu vou seguir esse roteiro. Eu já tentei gravar esse vídeo umas 3 vezes e me perdi nas emoções, né? Não consegui terminar o vídeo. Então vamos lá. A pergunta que o filho da Viviane fez foi essa aqui. Mãe, por que a vida das pessoas gentis, que não fazem mal a ninguém, parece ser muito mais difícil? E aí, você sabe responder? Viviane soube, né? O vídeo dela é um verdadeiro mergulho no amor e na dor. Ela transporta compaixão e amor, de mãe para filho, de mulher para o mundo. Ela entrega amor e compaixão para o filho dela, como uma mãe, e ela transborda compaixão de mulher para o mundo. Esse vídeo chegou em muitas mulheres, em muitas mamães. Ela vai para além dela, né? Ela transborda amor e compaixão. Isso é lindo, é porreta, né? Essa pergunta que o filho dela faz, né? Que é, por que a vida de pessoas gentis, que não fazem mal a ninguém, parece ser muito mais difícil? Essa é uma pergunta que me acompanha há anos, né? Como psicóloga, como educadora, como mãe, como pessoa e como alguém que luta diariamente para que a gentileza não seja confundida com fraqueza. A Viviane nos oferece uma aula de amor que admira, um amor que admira o filho por quem ele é, do jeito que ele é. Um amor que sofre junto ao ver um filho ferido por um mundo que tantas vezes recompensa a crueldade, valoriza a indiferença, que aplaude o desrespeito. Um amor que respira fundo, busca palavras e entrega sabedoria. Ela fala no vídeo dela que ela precisou parar para pensar. Ela não sabia o que responder ao filho. Ela parou, respirou fundo. Na sequência do vídeo, ela nos entrega sabedoria. A Viviane fala do bullying com uma sensibilidade rara. E ainda, talvez que não venha de uma formação teórica, a sua fala transborda sabedoria vivida e uma compreensão profunda da dor da humanidade, né? Essa dinâmica de papéis de agressor e vítima, ela tem uma relação, essa dinâmica, com o perfil do agressor e o perfil da vítima. O agressor ou a agressora, vítima, um garoto, uma garota, um menino, uma menina, ok? Entender esses perfis do agressor e da vítima, do alvo de bullying, ajuda a direcionar nossos cuidados de forma mais assertiva. Cuidado para todos os envolvidos, todos. Quem pratica, quem sofre, quem assiste, quem fortalece, também para os adultos envolvidos, tá? A explicação dos perfis não é uma justificativa para o bullying. Apenas amplia a nossa compreensão. Eu tenho lives em que eu falo do perfil do agressor e da vítima. Essa percepção do filho dela, de que ser gentil é difícil, o que ela faz para quem sofre bullying, né? Porque quem sofre bullying percebe isso. Ela acaba gerando uma autopercepção na vítima de que tem algo errado com ela ou com ele. Já que a vítima, ela não fez nada pro agressor, né? Como próprio disse o filho da Viviane, né? Os gentis, né, não fazem mal a ninguém. Então a vítima não fez mal a ninguém, é um fato. O bullying, ele não tem uma razão aparente, uma motivação aparente. Todas as justificativas são desculpas esfarrapadas, né?
E já que não existe um motivo externo, algo que eu fiz ao outro para merecer esse retorno da agressão e da violência, a explicação volta-se para o mundo interno. A pessoa projeta em si a razão do bullying. A vítima de bullying passa a considerar que há algo errado com ela, algo errado comigo, em mim. Eu estou errada apenas porque eu nasci, porque eu sou assim. Isso é muito cruel. Porque eu tenho essa altura, porque eu uso óculos, porque eu falo desse jeito, porque eu me mexo muito com as mãos, porque eu tenho esse sotaque. Eu estou errada porque eu nasci. Isso é muito cruel. Por isso a literatura fala que a vítima do bullying considera-se merecedora do bullying, porque é onde ela justifica, tá? Quem me acompanha sabe que eu estudo esse tema há mais de 2 décadas. O primeiro livro, que foi A Cartilha, ele saiu, né? Ele foi impresso em 2019, mas os estudos começam bem antes, né? Em um dos meus livros, que é esse aqui, ó, Acontecia Comigo e Eu Não Sabia, que é um livro infanto-juvenil, o personagem, que é o Paulo Eduardo Silva, ele sofre bullying, né? Os apelidos, e ele se faz essa mesma pergunta do filho da Viviane e de várias outras crianças. Tem uma hora aqui no livro que mostra que, ó, que ele passa, em algum momento, ele passa horas e horas no espelho tentando entender o que é de errado com ele. Ele não acha nenhum motivo nele. E aí, ele conclui, ele chega para a mãe dele, né? E ele conclui que, ó, que deve ter faltado a aula na escola, né, de como ser malvado. Né? Ele conclui que como é que as pessoas fazem bullying? Como é que elas aprendem a fazer bullying? Deve ter uma aula. E ele faltou essa aula. Essa é uma das outras crueldades do bullying, né? A vítima introjeta a culpa, só que ela não fez nada para merecer aquele sofrimento, e conclui que o problema está nela, não está na minha ação, no meu comportamento, está em mim, dentro de mim. E isso corrói a autoestima, o brilho e a vontade de ser quem é. A Viviane novamente nos dá uma aula de amor em seu vídeo. Ela fala, quem me acompanha, eu vou ler o que ela fala aqui, mas assim, quem me acompanha sabe que eu sempre falo em transformar a nossa indignação em ação. Eu também falo sobre o poder das pequenas ações, né? E aí a Viviane lindamente fala das pessoas gentis, né? Ela diz que os gentis devem existir no mundo. Concordo com ela, plenamente. Eu só acho que a gente podia ter menos sofrimento, né? E ela fala assim, ó, sobre os gentis. São eles que mudam o ambiente em que vivem. Mesmo quando o ambiente não é justo, já é com eles. A gentileza é uma força silenciosa. Ela não grita, não empurra, não humilha. Ela transforma. E transformar dá trabalho. Concordo, Viviane? Transformar dá trabalho. São o poder das pequenas ações. E transformar a nossa indignação em ação. Continuar sendo gentil. Porque são os gentis que mudam o ambiente em que vivem. Eles têm tamanha força. É a força deles, até das vítimas de quem sofre bullying. Porque a gentileza tem essa força silenciosa. Né? O que não justifica o bullying e que não romantiza o bullying, ok? Mas a gente tem o poder da transformação das pequenas ações. E a Viviane nos dá uma aula sobre a relação desigual de poder, que é uma das características da dinâmica do bullying. Em todos os meus materiais, eu sempre tenho, mesmo nesse aqui, que é uma história, tem uma parte para ajudar os pais e dar orientações. Eu trago a definição de bullying, é a única coisa que eu repito. Eu sempre trago um recurso visual e vou explicando todas as características do bullying, né? Uma delas é a relação desigual de poder, que significa que, se você está entre pares aqui, chega que em algum momento o agressor é o anel verde, ele fica numa posição de poder maior, acima, e em função dessa relação desigual de poder entre os pares, ele tem essa força de humilhar, de abusar, né? De diminuir o outro. Né? E ela fala disso. Agora, vamos lá, vou falar o que ela diz primeiro, né? Ela fala, por que os outros fazem o que fazem do bullying? Porque eles ainda não descobriram
quem são. Eles tentam se sentir grandes, diminuindo alguém. E aí ela fala pro filho: você nasceu grande. E incomoda quem não aprendeu a enxergar a própria luz. Continue sendo bom, mesmo quando o mundo não for. Como é que a gente explica a relação desigual de poder? Tá explicado aí. Deixa eu mostrar aqui didaticamente. Porque eles ainda não descobriram quem são. Eles tentam se sentir grandes diminuindo alguém. Pois é. Então, o agressor é vítima. Os agressores no perfil, eles são sociáveis, eles não são antissociais, problemáticos, né? Eles têm habilidades sociais. A questão é como eles usam essa habilidade social. Mas vamos lá. Vou explicar por que de fato, eles não sabem quem eles são. Como eles não sabem o que eles não sabem se eles gostam de desenhar, no que eles são bons, no que eles podem contribuir, como é que eles vivem a vida deles. Vamos lá. Quando a gente tem, por exemplo, umas crianças, vou pegar o exemplo de esportes, né? Que alguém gosta de esportes, natação, judô, karatê, futebol, vôlei, né? Então, essas vivências, assim, e você treina, ganha sua medalha, participa, né? Isso tudo vai deixando você crescendo, né? Você cresce na vidinha, né? Descobrindo suas habilidades, seus interesses, você é bom de desenhar, você gosta de cantar, você gosta de assistir filme, lembra todos os atores das séries da Netflix, você sabe tudo do K-pop, e todas essas características que vão construindo da infância também, tá? Você corre muito, você é craque no esconde-esconde, tudo isso faz você crescer e saber quem você é. E a gente vai crescendo na vida. Pronto. O agressor ou a agressora do bullying, eles não sabem quem eles são. Como diz lindamente a Viviane, eles não descobriram quem eles são. Eles podem descobrir, mas vamos lá. Eles não descobriram se gostam de desenho, se sabem K-pop, se sabem as marcas, modelos de carro, se sabem jogar Pokémon, né? Se são bons de dança, se gostam do YouTube. Eles não sabem muito. Isso não. Essas coisas que nos fortalecem, nos fazem crescer, eles não têm organizado para eles. Então, eles não têm essa força interna. Como eles não sabem quem eles são, vamos lá. Quando a gente cresce pela natação, porque é bom de desenho, porque sabe tudo de K-pop, porque rapidinho fala a marca de um carro, porque toca um instrumento musical, porque é bom no futebol, a gente cresce por conta própria. Tá todo mundo aqui, todos os coleguinhas, todo mundo entre pares. E aí a gente, ó, aí às vezes um outro coleguinha, ou um outro, sei lá, coleguinha de sala ou coleguinha da escola, cresce também pelas outras coisas. Fez uma prestação de balé, foi bem numa prova, tira boas notas, é bom de ajudar, todo mundo chama para estudar, e todo mundo vai, cresce, vai indo, né? Pronto. Acontece que no bullying é o seguinte, aqui é o agressor, tá lembrado? A linha verde? O agressor fica numa relação desigual de poder, certo? Só que ele não cresce por conta própria. Essa diferença, ela acontece por isso aqui, ó. Alguém cresceu? Quem cresceu? Ninguém. Tava todo mundo aqui, ó, no nariz. Quando eu cresço, ó, aqui, e tem uma diferença, ok? Eu tô em lugar de destaque, esse aqui não. Eu tô em lugar de destaque apenas e exclusivamente porque eu diminuí o outro. Isso é força? Isso é segurança? Isso é ter personalidade? Não, é saber gritar e saber quando fala, ser hábil socialmente para fazer as provocações na hora certa. Assim, professor vê, fazer frases de efeito é bom. Tem uma habilidade social. Mas você cresce porque diminui o outro? Por isso, os agressores, não sabem quem eles são. Eles se sentem grandes diminuindo o outro. Olha aqui, ó. Mas não é porque ele cresceu. Ele pode até crescer mais. Ele cresça. Com a vida dele, seja feliz. A gente não precisa crescer diminuindo o outro. A gente não precisa diminuir o outro para aparecer, porque a gente não cresce
A gente diminui o outro para aparecer e continua aqui no mesmo lugar. Pronto. As razões para a prática do bullying, para a gente terminar, são de fato multifacetadas, envolvendo uma complexa interação de fatores individuais, familiares, sociais e culturais. É um fenômeno que não pode ser explicado por uma única causa, mas sim por uma combinação de elementos que motivam o agressor e contribuem para a vulnerabilidade da vítima. O que fazer diante da constatação de que o mundo parece cada vez mais valorizar o individualismo, a competição, a indiferença e o desrespeito? Como disse Viviane, continue sendo bom, mesmo quando o mundo não for. Isso me lembra um provérbio que às vezes a gente se diz a si mesma como mãe ou diz para as outras mães quando está muito, muito, muito difícil. Em algum momento a nossa relação com os filhos, quando está muito desafiadora. O amor entre a mãe e o filho tá lá, continua lá, mas tem horas que é difícil, não é? Minha mãe já me disse isso, no momento que estava difícil aqui. Então, com a minha filha, com a Laila. E minha mãe falou, mãe, Camila, lembra de um provérbio que fala assim, me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Continue sendo bom, mesmo quando o mundo não for. Me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Isso para mim fala da persistência, que tem a ver com uma frase que eu adoro e que eu fiz uma lembrancinha no ano passado para os meus pacientes e tudo, que é o marcador de livro, né, Mima? Que tem aqui, ó. Inspira, respira, não pira. Que é pra gente continuar. Pra gente continuar no que a gente acredita de bacana na educação com os nossos filhos, pra gente continuar sendo bom, mesmo quando o mundo não for. E tem essa aqui que me inspira, eu tenho um quadro e tem na parede da minha sala, bem assim, linda, que é por que ser normal? Como é que faz aqui? Por que ser normal se eu posso ser eu mesma? Então, por que ser normal se eu posso ser eu mesma? Se você pode ser você mesma, você mesmo? Por que ser normal? Sem graça. Não é? Mas não é fácil. Não é fácil. Mas a gente se inspira com frases, com livros, com ensinamentos teóricos, com vídeos lindos e sofridos e amorosos como o da Viviane, que a gente se inspira no encontro com o outro, porque é isso que ela me proporcionou. Obrigada. Ai, consegui gravar o vídeo.